A paz do Senhor Jesus, bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida hoje e sempre. E você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, não paga nada, é só clicar no botão inscrever-se e ativar o sino de notificação. E que Deus lhe abençoe poderosamente. Mensagem de hoje, Romanos capítulo 5, versículo 1. Que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fonte de justificação. Paulo aqui, ao escrever a carta aos Romanos, Paulo trata como ninguém dos aspectos da salvação, falando aos romanos, povo conhecido como os pais do direito, o doutor dos gentios, desenvolve com maestria a doutrina da justificação. Em sentido jurídico, a justificação é uma declaração de isenção de culpa. Porém, em sentido bíblico, a justificação é o ato pelo qual o homem, passando do pecado para o estado da graça, se torna livre da condenação e digno da vida eterna. E nesse texto sagrado nós vamos aprender sobre as fontes de justificação do pecador. Primeira fonte de justificação, a fé, ao qual nós lemos em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Paulo afirma: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é a primeira fonte de justificação do pecador, pois o próprio Jesus disse: quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. O ato de crer livra o pecador da condenação eterna. A segunda fonte de justificação, a graça. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, Paulo escreve dizendo: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça é a segunda fonte de justificação do pecador. A graça é a atitude de Deus para com o pecador arrependido, concedendo-lhe o perdão e a justificação. É o, é o favor imerecido que Deus concede gratuitamente ao pecador que crê em Jesus Cristo. A terceira fonte de justificação, a redenção de Cristo. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, Paulo afirma que a justificação do pecador pela graça é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção de Cristo é a condição sine qua non, ou seja, sem a qual não haverá condição do pecador ser justificado. Sem a redenção de Cristo não haveria fé para crer, nem a graça de Deus teria se manifestado a todos os homens. Portanto, a redenção de Cristo é a terceira e a principal fonte de justificação do pecador. Conclusão: Cristo já efetuou a nossa redenção e justificação na cruz. Agora fomos declarados justos. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por só um ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida.
Romanos capítulo 5, versículo 18. Compartilhe esse vídeo e que o Espírito Santo de Deus ele possa te visitar aonde você estiver. Que Deus lhe abençoe poderosamente.